A gente percebe, a gente pelo menos tem essa impressão, né, que hoje é muito mais comum, e nós temos também alguns dados em relação às alergias alimentares que eu queria compartilhar com você que está em casa, e números assustadores, né, chamam bastante atenção. Olha só, com atenção, as alergias infantis, né, a alergia alimentar atinge cerca aí de 5% da população adulta. Entre a população infantil, perto de 8% das crianças têm algum tipo de alergia alimentar. E a gente tem aí dessas cerca de 350 mil com alergia à proteína do leite. Até pela sua própria leite de vaca, é importante ressaltar. Até pela sua própria experiência em consultório, você até comentou anteriormente, né, doutor? Você percebeu esse aumento significativo? Não, aumentou. E quando a gente fala em porcentagem desse tipo, você está falando da população total. Quando a gente fala do consultório em que as pessoas levam as crianças, já te levam porque tem algum problema. Então, quando eu falo de 20 para 50, é de pacientes que você vê que são trazidos com suspeita de alergia. O problema é que nós, com a história da nossa evolução, nós estamos mudando a nossa dieta, né? A gente acabou não só consumindo a carne dos animais, mas a gente começou a usar o leite, né? Houve uma época em que as pessoas usavam leite de cabra, né? E houve uma época também que quando alguém tinha alergia a leite de vaca, se propunha a fazer leite de cabra, porque a sensibilidade não era tão grande, porque pouca gente usava, mas também pode dar alergia. Outro mito que existe, que talvez seria bom deixar claro, é que também havia uma época que dizia, é alérgico a leite de vaca, então dá leite de soja, mas você pode ser alérgico ao leite de soja também. Né? Na verdade, você pode ser alérgico a qualquer coisa que tenha proteína, né? E para crianças, né, doutor, até outros colegas seus já participaram conosco, fizeram esse alerta que para criança o leite de soja tem que tomar muito cuidado, porque as mães dão leite de soja, aqueles suquinhos de soja, achando, não é saudável, e não é bem assim, né, doutor? Esses suquinhos não são leite, né? Esse nome leite de soja é um nome inapropriado. Houve uma época, antes da gente conhecer um pouco melhor o problema da imunidade infantil, que se usava até uma coisa chamada leite de frango. Já ouviu falar de leite de frango? Leite de frango não, doutor. A gente chamava de leite de frango quando a pessoa era muito alérgica a leite de vaca, um preparado que se fazia com peito de frango bem cozido em água, salsa, e depois se triturava, se batia, se coava e se fazia um líquido com proteína de frango, que a criança tomava na mamadeira. Então o apelido era leite de frango. Isso era para intolerância, mas hoje em dia a gente não faz mais isso, porque existem fórmulas totalmente modificadas, com alterações da proteína, indicado em caso de alergia a leite de vaca grave, que algumas são muito graves. Leites especialmente industrializados, com a proteína totalmente modificada, que a gente chama de proteína hidrolisada, e que o pediatra indica em caso de alergia, né? A gente recebeu a participação da Elizabeth. Um beijo para você, viu, Elizabeth, através aqui das nossas redes sociais. E ela comenta, né, Tati, eu tenho um problema de enxaqueca muito forte e eu estou desconfiada que possa ser por causa do leite de vaca. Toda vez que eu tomo, piora minhas crises. Eu já consegui prestar atenção nisso. E ela perguntou, pode ser uma intolerância? Ela é de Elias Fausto, São Paulo. Beijo, Elizabeth. Acho que vale a pena procurar um médico para ter essa confirmação. E existe uma diferença entre intolerância e alergia, viu? São duas coisas... Vamos até reforçar, doutor? Então, e na verdade, pode sim. A enxaqueca é uma doença que às vezes é difícil de achar a causa, né? E tem médicos especializados para isso. Realmente você tem toda a razão e eles devem ser procurados. Mas se ela está suspeitando, ela tem que fazer um teste imediatamente. Parar de tomar o leite de vaca, diminuir ao máximo alimentos que têm proteína de leite de vaca para ver se ela melhora. É a melhor coisa a ser feita nesse momento. Se isso acontecer, vale a pena ela investigar melhor tudo isso. A gente tem uma outra participação aqui. Sheila Silva, obrigada também pelo seu carinho, pelos seus elogios. E ela questionou, doutor, numa crise alérgica, onde a criança, ela colocou entre aspas, né, fica toda empolada, as bolinhas vermelhas, coça muito. Qual o procedimento que a gente deve fazer antes de levar essa criança para um pronto-socorro, para um hospital? A gente nunca, eu tenho uma experiência grande em falar assim em público, a gente nunca faz recomendação de uso de medicamentos em público, porque tem que ser para cada pessoa um tipo de ação. Se a criança começa a ter esse tipo de coceira e está empolando muito, ela deve ser imediatamente levada ao médico. O que acontece é que o médico, depois de visto e diagnosticado, e se acha que é uma criança que tem chance de fazer o que a gente chama de
alergia grave, com edema de glote, com choque anafilático, que você pode até morrer sufocada, aí essa criança vai ser prevenida, a mãe vai usar um medicamento que é a base de adrenalina injetável, que a mãe faz enquanto leva a criança para o hospital. Uma outra coisa que é perigosa é pessoas que são alérgicas a picadas de insetos, principalmente abelha, ou marimbondo, ou formiga, ou mesmo mosquito. Mas a abelha e o marimbondo são os piores. Eu já tive casos, infelizmente, de pessoas que eu conheci que tiveram gente que faleceu por uma picada de abelha. Ah, uma abelha não é nada, sério, tem gente né, que não tem doutor? nada, mas às vezes se a pessoa é alérgica ao veneno da abelha, ela pode ter uma reação imediata muito grande e perigosa. Se ela desconfia disso, ela tem que ir a um alergologista, ele vai ter que fazer um teste e se for positivo, ele vai fazer um kit para ela usar. Eu tive um caso de uma criança que tinha uma alergia grave a frutos do mar. Graças a Deus, depois que foi diagnosticada, a gente sugeriu a mãe usar essa injeçãozinha. Eu não falo o nome comercial, mas qualquer médico pode receitar. É uma injeçãozinha de adrenalina. E ela foi num avião, uma viagem internacional, e no meio da viagem ela comeu uma comida no avião que tinha frutos do mar. E ela teve quase um choque anafilático, a sorte que a mãe estava com a injeçãozinha, e na hora aplicou e a criança salvou. Porque senão a criança pode ter consequências gravíssimas. Você pode morrer sufocado. Então, alergia é uma coisa que, a maior parte das vezes é uma coisa muito suave, que a gente vai trabalhando e vai dando um remedinho, não sei o quê, mas ela pode ser muito grave. Então, nessa hora, ela tem que ser bem diagnosticada e o médico tem que orientar a família dos riscos que pode levar a isso, né? Muitas perguntas estão chegando através do nosso call center também. O Wilson já está separando as perguntinhas, a gente segue com as orientações, tá bom, doutor? Mais uma vez, obrigada por tanta contribuição, né? Imagina. Com o nosso público, com o nosso programa.